Oi, mamães! Hoje eu trouxe vocês aqui no quarto do meu filhote, do Francisco, pra vocês verem, porque eu projetei, como toda mãe, né? A gente durante a gravidez vai planejando como é que vai ser o quartinho, pensa em todos os detalhes. E eu fiz uma parede aqui no quarto do meu filho, do Francisco, com muito carinho, que eu amei fazer, que eu quis trazer um pouco da história da vida dele, assim, das raízes dele, né? De onde ele veio e como ele chegou aqui hoje, como a gente chegou nele, né? Toda a história, tudo que aconteceu antes até chegar nele. E pra ele ter referências também, né? Da história dele, enfim. E essa parede faz muito sucesso. Todo mundo que vem aqui nos visitar ama a parede, fica aqui, perde um tempão olhando. Então, como ela fez muito sucesso, eu vim dividir com vocês, mostrar o passo a passo, mostrar como eu fiz. Porque vai, né, que alguma de vocês gosta da ideia aí, tem alguém gravidinha, preparando também um quartinho pro filho, gosta da ideia, enfim, pode reproduzir também. E também no seu estilo, né, com a sua personalidade, ou com alguma outra parte da história do seu filho que você queira contar pra ele. Bom, a minha eu escolhi fazer assim, com quase que uma árvore genealógica. Pegar todo o histórico da família do meu marido e da minha família. E eu resolvi representar isso através de fotos de todo mundo, da família toda pequena, de todos nós quando criança, para tornar o ambiente mais lúdico e pra ele se identificar mais, né? Com todo mundo pequenininho. E pra ele saber que todo mundo foi pequenininho um dia e virou uma grande pessoa depois, como vai acontecer com ele. Enfim, eu usei um método, na verdade, que é muito usado na Inglaterra. Como vocês já sabem, eu tenho um irmão que mora na Inglaterra. Já fiz alguns vídeos falando até de uma viagem que a gente fez pra lá. Que eles usam muito, isso eu até copiei da casa do meu irmão, essa técnica da gente fazer um formato na parede com quadros, né? Os quadros formarem uma outra... terem... não sei explicar, terem uma forma geométrica. E aí eu escolhi um retângulo, eu gosto de formas mais retas, mas vocês podem fazer um círculo, podem fazer uma forma oval. Aí você precisa de molduras também mais ovais, mais arredondadas para conseguir esse formato. Você pode fazer totalmente desconstruído, sem um formato específico, ou com alguns vãos, com alguns vazios, enfim. Do jeito que, no estilo que atender o quarto de vocês, a decoração de vocês. Eu fiz assim, mais clássico. E usei também muitas molduras diversas, diferentes. Comprei algumas, mandei fazer outras. E eu gosto muito de moldura, então normalmente em viagens nossas eu compro alguma moldurinha diferente, que eu acho bacana. E eu já tinha muita coisa disso em casa. E aí eu usei aqui pra fazer o quarto dele. E o passepartout também, pra fazer o passepartout eu mandei fazer todos eles, a maioria na verdade. E aí eu comprei tecidos, porque eu acho que a gente consegue fazer uma composição bacana nas cores que você escolher pra decoração. E também fica mais personalizado, acho que fica mais legal. Então outro truque, algumas molduras eu fiz com um tecido, que em outro quadro eu usei o mesmo tecido pra fazer o passepartout. Então isso conectou, né? Virou, na verdade, um quadro só. São vários quadrinhos que viram um quadro só. Enfim, vou mostrar cada um, espero que vocês gostem e aproveitem alguma ideia dessas, né? Vamos lá? Aqui está minha parede, tão famosa. Eu dividi assim, olha, eu fiz a metade de lá, eu separei mais assim pra minha parte, né, pra minha família, e a parte de cá pra do meu marido. Mas eu não quis fazer tão divididinho assim, então tem umas interferências no meio do caminho. Eu tive que fechar a janela, a gente tá um pouco escuro, porque senão dá reflexo aqui nos quadrinhos. Isso é uma dica também, façam com vidro anti-reflexo, porque eu não fiz e isso é ruim. Vou economizar. Tecnicamente, a maneira que eu fiz foi assim, ó, eu primeiro testei, tá? Eu separei tudo que eu tinha pra fazer, né? Tudo que eu queria colocar. E eu fiz no chão, fiz uma marcação no chão com a metragem que eu queria pra parede, né? Pelo tamanho da parede. Então eu marquei no chão pra fazer os testes, pra ficar tudo no formatinho que eu queria. Depois, na hora de pregar na parede, eu usei uma fita crepe, tá? Contornei a parede, reproduzi o que eu fiz no chão na parede. Só que a fita é legal, porque dá um parâmetro na hora de você pregar os quadrinhos. Então você sabe que tem uma linha que você tem que respeitar, que a margem é a fita crepe, e você vai pregando tudo, depois você tira e ela fica no formato que você desenhou. Então agora eu vou mostrar pra vocês individualmente cada quadrinho pra vocês verem. Vamos lá. Bom,
Aqui em cima, eu preferi começar de cima pra baixo. Então, em cima tem os mais velhos, que são os meus avós. E aí vem os meus pais, pra depois chegar em mim e no meu marido, no Fred. Então, vamos lá. Eu quis colocar assim pertinho, ó. Aqui são os meus avós paternos. E aqui os meus avós maternos. Então, eu coloquei minha mãe aqui pertinho dos pais dela e meu pai pertinho dos pais dele. E eu fiz também, que é uma coisa legal, uma sugestão, essas plaquinhas que tem em galeria de arte, né? Aquelas plaquinhas com explicativo e do quadro, eu fiz com a legendinha. Então aqui tem os bisos dele, os bisos, a vovó Vera, o vovô Sérgio. Aqui entre eles, porque eu também eu quis intercalar, né? Tem interferências no meio para não ficar aquilo muito certinho, assim. Então tem variações no meio do caminho. Aqui é uma delas, esse é um bilhetinho que eu ganhei. Foi o primeiro presente que eu ganhei quando eu descobri que estava grávida. Foi um livro lindo que a minha prima me deu, a Popola. E ela me deu com esse bilhetinho, dizendo um monte de coisas bonitinhas e que era um dia tão sonhado por mim. Enfim, desejando coisas lindas que eu amei. E eu fiquei muito emocionada, início de gravidez, foi o primeiro presente que eu ganhei. Então eu resolvi emoldurar, foi um momento que me emocionou. E eu quis emoldurar e colocar aqui no meio. Aí aqui tem uma foto da minha mãe, quando era pequena, e o meu pai. Aqui eu coloquei um sapatinho pequenininho dele, também um sapatinho dos primeiros que ele teve. Aqui, do lado, tem uma fotinho do meu sobrinho, que era o único bebê que tinha na família até então. Ele foi a primeira criança, né, da leva. O Francisco veio depois. E essa moldurinha é uma moldurinha muito fofa que eu amo. Eu comprei numa viagem, muito antes de pensar em engravidar. Eu gosto muito de molduras, sempre compro quando viajo, né, nessas feiras de antiguidade, essas coisas. E é uma moldura que é muito grossa, de madeira muito larga, mas é para uma fotinho 3x4. Então assim, quem gostar também acho que dá pra fazer aqui em alguma vidraçaria. E eu coloquei a foto do Lolo, do meu sobrinho, e coloquei uma plaquinha de meu melhor amigo. Porque eu espero realmente que eles sejam muito amigos, que sejam companheiros na vida toda. Aqui, ó, esse quadro tá vazio, tá feioso, tá? Mas eu usei o mesmo tecido que eu usei pra fazer uma outra moldura de outro quadro, sempre intercalando, né? Aqui o meu foco foi no xadrez, foi uma variação de várias padronagens de xadrez. Então eu usei esse mesmo tecido e aqui tinha, porque sumiu, ficou nos brinquedos do Francisco e ele já tá mais velho, né? Então já sumiu um monte de coisa, ele arrancou. Mas isso aqui tinha, eu prendi aqui um ursinho de pelúcia, fofo, era um cachorrinho na verdade, e que eu fiz um laço, um laçarote, uma gravatinha borboleta nesse cachorrinho, na padronagem em outro xadrez, num xadrez de outro quadro também. Então ficou xadrez em cima de xadrez, ficou bem bonitinho e eu coloquei com aquela fita crepe dupla face pra prender. Ficou fofo, porque o ursinho ficou fora do quadro, né? Não ficou dentro do vidro, ele ficou fora do vidro penduradinho, com a perninha caidinha aqui. Ficou super bonitinho também, é que agora desmontou. Bom, aqui no meio... Não, aí aqui, né, depois da minha família, culmina aqui embaixo em mim, olha. Aqui é uma foto minha, pequenininha também, bebê. Eu quis fazer todo mundo bebê também, até pra gente ter referências, né? Pra ver com quem que ele se parece, os traços de quem é. Enfim, aí tem uma foto minha, e aí eu escolhi um passepartout floral pra trazer uma coisa mais feminina, né? E a moldura também mais douradinha, mais cheio de frufru. Do meu lado, aqui é a mamãe, aqui tem o papai, é uma foto do Fred, pequenininho também, ainda no carrinho. E aí eu fiz essa coisa um pouco mais rústica, um xadrez mais rústico, com uma moldura de madeira, pra ficar também uma conotação mais masculina. Aqui, onde seriam os bisos do Fred, ele não tinha foto dos avós dele juntos, de casal, enfim, não encontrou. E aí a gente acabou não colocando. E aí eu coloquei esse quadrinho do Shit Happens, que é, na verdade, pra ficar bem humorado, né? Pra trazer um pouco de diversão, de reverência. Porque o xadrez já tem uma coisa um pouco careta, um pouco séria. Então eu também fiz questão de colocar numa moldura super clássica o Shit Happens, que não é tão clássico assim, né? Um clássico moderno. E também pra gente ter isso na cabeça, né? Assim, mãe de primeira viagem tem muita insegurança, né, gente? E acaba que, assim, acontecem imprevistos, acontece xixi no lugar errado, cocô no lugar errado, a gente fica toda enrolada, se abafa.
Mas são coisas comuns, né, pra acontecerem nas mamães de primeira viagem mesmo. Então tem um shit happens ali pra me lembrar que isso é comum, isso faz parte da nossa rotina. Esse é um objeto que eu também comprei em viagem, numa dessas feiras. E eu resolvi colocar ali. Eu nem sei por que eu comprei isso, na verdade. Eu não sabia nem onde colocar. E aí, quando eu fiz essa parede, eu quis colocar isso aqui porque ele é o nosso príncipe e é o meu tesouro. Enfim, tá aqui. Aqui tem o meu sogro, que esse aqui é o mesmo padronagem de xadrez que eu usei de fundo naquele quadrinho que tinha o cachorrinho. E tem aqui vovô Orlando e a minha sogra, vovó Elina. Aqui embaixo tem esse aqui é aqueles cartõezinhos, né? As maternidades antigamente tinham esses cartões com o pezinho da criança. E esse é o pezinho do meu marido quando nasceu, do papai do Francisco. E aqui também eu fiz um bastidor, aqueles bastidores que a gente compra em lojas de aviamentos para fazer bordados. Eu gosto muito de bordar. Então eu tenho muitos bastidores em casa, tenho até de outros tamanhos, mas eu escolhi esse também com o xadrezinho que eu usei no outro passepartout, no passepartout dos meus avós. O que mais que falta? Aqui, esse quadro, esse oval, é uma cartinha que a minha prima fez pro Francisco quando eu a convidei para ser madrinha dele. Ela é madrinha dele. Quando ela foi convidada, ela fez essa cartinha, uma cartinha de boas-vindas para ele, dizendo que ele era muito amado, que a nossa família estava aqui esperando ele cheio de amor e que ele era muito bem-vindo. Enfim, tem uma energia muito positiva e palavras muito bonitas para ele. E aí eu emoldurei isso aqui também para ele, né? É uma cartinha de boas-vindas, para ele ser bem recebido. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da historinha da vida do Francisco. E é isso, curtam bastante, vocês que estão grávidas, que estão fazendo aí o seu quartinho com a sua história pro seu filhote. Curte bastante porque é uma delícia. Espero que gostem, um beijo, até o próximo.